Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast, número 137. Eu sou o Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada. Boa noite. E hoje, muito bem acompanhado, no centro da bancada, o nosso historiador, Matheus Alvarenga. Boa noite a todos, mais uma vez. E antes de mais nada, agradecer aí aos nossos parceiros, para começar aí a Boutique do Pão, com o nosso lanchinho de cada quarta-feira. Lembrando que é a Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandino de Melo, 339, telefone DDD 22 99 781 7016 e nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. E temos também a sobremesa, olha só, brownie. O melhor do Brasil. O melhor, eu nunca experimentei o melhor, né? Na verdade, o brownie de verdade é do Capitão Brownies, que fica anexo ao ENF, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. Também a parceria da Service Static Car. A forma diferente de lavar o seu carro, você vai ficar só olhando. Vão lavar o seu carro sem gastar sua água, sem gastar sua energia. Mas para isso você tem que fazer contato com a Service Static Car. Telefone DDD 22 99 707 8761. Nas redes sociais, @service.staticcar. É isso aí. E hoje nós temos aí um personagem bem interessante, o João Cândido, que o Matheus vai explicar um pouco mais sobre ele, que eu confesso que eu não tô lembrado. Tem uma galera hoje aí ao fundo, né? Uma galera reunida aí. A gente paralisou aqui porque eles estão no meio de uma reivindicação aí, né? Olha aí, Marujos revoltados, a gente pediu pra produção colocar aqui essa foto, frisar, um misto ali de medo, de alegria, né? A gente vai entender o que aconteceu nesse período, nessa revolta, que, mais uma vez, é passada muito rapidamente na escola. Às vezes, dependendo da forma que a história é contada, o negócio fica chato, né? É verdade. Fica um negócio meio arrastado, você não consegue entrar no clima, né? Não consegue entender, não consegue se sensibilizar com aquilo que está sendo dito, né? E aí a gente vai falar hoje, vou mandar um abraço aí pro Átila, que tá deixando aí o boa noite. Grande Átila. Tá aí, grande Átila. desde os primórdios aí da live já, deixando aí os seus comentários. E também tem a Kel ali, né? Kel é minha esposa. A Kel, já tá aí também. Fala, Kel. E ele tá pedindo aí um alô pra Campo Limpo. Campo Limpo! Alô! Alô pra Campo Limpo, Baixada. Lugar maravilhoso. Baixada, muito bom, muito bom. Deve estar fazendo frio lá, né? Tá. Lá tem Curupira, cara. É mesmo? Tem, eu vi o Curupira lá. Galera boa. Então, pessoal, vamos lá. Entrando no clima aqui dessa revolta da Chibata, uma coisa gravíssima, né? Uma coisa que é passada na escola, muitos não se sintonizam, é verdade, por diversos motivos. Eu acho que é muito superficial, né? Muito superficial. Hoje a gente vai tentar entender, né, dentro do tempo permitido, e de certa forma um pouco resumida, o que aconteceu. Por que esses caras estão aqui? Por que tem um cara de terno aqui? Tem um oficial do lado do Cris ali, de olho no Cris. Aqui no canto ali. É né? tio. Já tá de olho no Cris também. Então o que tá acontecendo ali? Bom, pessoal, para falar sobre isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história da Marinha do Brasil, para entender as raízes do que tá acontecendo ali. Como já disse em outros programas, a Marinha do Brasil ela foi criada na necessidade de defender o Brasil de invasões exteriores. Na verdade, foi uma guerra contra Portugal que formou a Marinha do Brasil, ainda então muito mal formulada, com alguns integrantes ali sendo até mesmo piratas, literalmente piratas, comandantes de aluguel, mercenários, né? Então é dessa forma que nasce a Marinha no momento da independência do Brasil, em 1822, a Marinha Brasileira. Então ela vai nascer como? A partir desse conflito bélico, desse estado de beligerância entre a coroa de Portugal e a recém-instaurada coroa imperial brasileira. Dessa briga vai nascer a Marinha do Brasil com o intuito de defender o território e salvaguardar a soberania do Brasil, sob o comando então do Dom Pedro I. Então quais eram os navios daquela época? Os navios, o Brasil não tinha navio direito, porque o Brasil estava se desvencilhando da administração portuguesa. Então
Então os navios que eles tinham é que eles conseguiam encomendar de última hora, alguns foram ali apossados, eram portugueses, navios portugueses velhos, foram apossados e colocados ali adaptações para poder partir para o conflito. Enfim, então dessa maneira precária, de urgência, surge a Marinha do Brasil. Improvisado. Bem improvisado. E o que vai acontecer dali em diante? O Dom Pedro I, ele vai abdicar em 1831. De 1831 a 1840, vamos passar por um período quase que republicano, porque o imperador Dom Pedro II, era um bebê praticamente, tinha 3, 4 aninhos quando o pai dele renunciou ao trono do Brasil. Então, alguns homens ficaram responsáveis por reger o Império do Brasil. Por isso são chamados de regentes. Quase que uma espécie de presidente da República temporário. É como se fosse um congresso, mais ou menos? É um primeiro-ministro. Ah, tá. Um primeiro-ministro temporário ali para segurar a onda até que o imperador viesse a ter a maior idade, né? Então, esse período é um momento de crise também, a Marinha do Brasil vai participar. Nesse momento também já surge ali o Duque de Caxias, segurando ali a pancadaria das revoltas que aconteceram nesse período. Um período muito também passado superficialmente, mas aconteceram muitas revoltas dentro desse período. A pior delas foi a Revolução Farroupilha. O Rio Grande do Sul simplesmente se separou do Brasil e ficou por 15 anos separado do Brasil. Quem já imaginou isso? Eu não lembrava que era tanto tempo assim. Tem até uma curiosidade. Essa questão deles se separarem do Brasil, isso está tão enraizado neles que até hoje existe um movimento separatista do Rio Grande do Sul. Que eles pedem a separação do Rio Grande do Sul à União. Só que a União não pode permitir isso por causa da Constituição. Que isso está numa das cláusulas pétreas da Constituição, que não permite que os estados eles acabem entrando em rebelião, eles acabem se separando da própria União Federativa. E aí, em jogos do Grêmio, por exemplo, quando o hino nacional é tocado, quem gosta de futebol, se vocês estiverem no Rio Grande do Sul ou assistindo uma transmissão, aumentem o alto-falante da televisão lá, porque eles não cantam o hino nacional, eles cantam o hino Farroupilha. Eu nunca me atentei por isso. Também principalmente eu não vejo a torcida do Grêmio, né? Eles não cantam o hino nacional. Então, uma peculiaridade deles, própria. E depois o que acontece? Dom Pedro II assume, mas logo vão acontecer outros desafios bélicos. O Brasil vai entrar em guerra contra o Uruguai e depois vai entrar em guerra contra o Paraguai. E aí a Marinha do Brasil já estava um pouco melhor preparada mediante aquela situação, porém ainda tiveram que fazer algumas adaptações, porque o Brasil tinha navios para guerra em alto mar. E o Paraguai não tem saída para o mar. Quer dizer, o Paraguai não tem mar. O Paraguai tem rios. É né? verdade. Então, eles tiveram que fazer uma adaptação, porque você não vai colocar um navio gigantesco, de grande porte, para você passar no Rio Paraíba, né? Vai acontecer o quê? Ele vai encalhar. Então, tiveram que ser feitas algumas adaptações, e nessa época, alguns encouraçados. O que é encouraçado? Encouraçado é um navio que era da última tecnologia, no século XIX, era um navio totalmente blindado, ele tinha uma carcaça, né, muito grossa, de ferro, e ele suportava tiros de vários calibres. Então era isso aí é um exemplo do encouraçado. Esse aí já é do século XX, é um encouraçado Minas Gerais. Esse navio, creio eu que deva ter bocas de fogo ali de 40, 50 milímetros, que faz um estrago gigantesco, né? São verdadeiros monstros. Não à toa, esse navio aí, o Minas Gerais, ele veio numa aquisição da Marinha do Brasil, e eles eram chamados, veio Minas Gerais, veio Bahia e veio São Paulo. Faltou o Rio de Janeiro, que o Brasil encomendou na Inglaterra. Esse não veio até hoje, estamos esperando até hoje esse encouraçado. E veio esses três. Eles eram chamados de Dreadnoughts, o que quer dizer dragões do mar. Eram verdadeiros monstros, né? Como assim? Equivalente a que hoje? Equivalente a um porta-aviões. Naquela época não tinha ainda a aviação, mas era equivalente a um porta-aviões. Era um navio de grande porte que poderia fazer um combate em qualquer lugar no mundo, tendo toda a estrutura possível. Claro que um navio desse ele necessita de cruzadores, de fragatas, para poder dar proteção e auxiliar nas atividades navais dele. Mas eu acredito que nesse período, né, dessas guerras, o comércio náutico cresceu muito, né, cara? Cresceu. Principalmente o bélico. A Inglaterra exportou muita coisa. A França exportou muitos canhões.
houve também uma crescente. Na verdade, Toda para que guerra serve? sempre alguém sai lucrando. Claro, nem todo mundo sai perdendo. É claro que tem a parte que perde. Mas, na verdade, o objetivo da Marinha até hoje é salvaguardar o comércio brasileiro, internacional. Né? Porque imagine se as nossas plataformas de petróleo fiquem desprotegidas. Imagine os nossos portos desguarnecidos, desprotegidos. Isso favorece o crescimento da pirataria. Tem gente que acha que piratas não existem mais. Até hoje. Existe até hoje. Não é claro que não são aqueles caras lá sem um Tapa-olho, sem perna, papagaio. Caveira. Né? Tem um filme muito interessante. Só se o Roberto Carlos fosse pirata, né? A perninha de madeira. Tem um filme muito interessante sobre pirataria, para quem gosta. O Cris deve ter visto, Capitão Philip. Já. Né? Eu acho que o navio ele vai pra Somália. Tom Hanks. Isso, o cara que Tinha que fez ser. Wilson! O Wilson reaparece, né? O ator célebre do Náufrago, e ele vai comandar, ele é um comandante de navio, um capitão, aliás, é um capitão, e ele vai se dar ali no meio de um comércio perigoso numa região na Somália, em que ele e o seu navio são abordados por piratas. Então, tá aí a dica de filme para quem quiser assistir. Muito bom filme. E aí, partindo da Guerra do Paraguai, a Marinha do Brasil, ela foi a mandona daquela situação. Por quê? A Argentina não tinha quase navios, o Uruguai não tinha quase navios. Portanto, na época do acordo, porque juntou bolinho para bater no Paraguai. O Paraguai estava quietinho, já expliquei isso no outro programa, vou resumir. Ele estava quietinho ali com cerca de 70, 80 mil homens treinados, prontos para entrar para a guerra. O Brasil não tinha um exército ainda forte, o Uruguai não tinha, e a Argentina também estava ali se reconhecendo ainda como nação. Como assim se reconhecendo como nação? Vamos supor, temos lá os nossos amigos compatriotas do Amazonas. Vamos supor que o Equador ou o Peru, vamos dizer que o Peru invada a Amazônia, né? E aí essa notícia vai chegar no Rio de Janeiro, e aí vão ter que fazer ali o alistamento, tal, uma guerra, né? E aí os caras vão dizer, eu vou fazer o que na Amazônia? Eu quero que esses caras se lasquem, tá entendendo? Isso aí era o que aconteceu na Argentina. Então, tinham duas províncias, Corrientes e Entre Rios. Umas mais ou menos ali, não vou dizer exatamente, mas é como se fosse São Paulo e Rio de Janeiro. Uma não gostava da outra. Então que se lasque, é Brasil. Mas que se lasque, se São Paulo cair, que ótimo. Então ele não tinha esse sentimento de pertencimento nacional. Não tinha. Então era cada um por si, Deus contra todos ali, entendeu? E com o passar do tempo, a Marinha do Brasil tomou praticamente a mando do grande almirante Tamandaré, que até hoje um grande símbolo da Marinha do Brasil. Já expliquei também aqui, tem quase uma enciclopédia aqui da Marinha do Brasil, que eu já falei tanto de Marinha do Brasil aqui, estou voltando a falar. Que é o grande nome da Marinha do Brasil. Ele com 16 anos ele já participou da Guerra da Independência. Depois ele participou das guerras de pacificação do território nacional, das regiões rebeladas. Depois ele participou da Guerra do Paraguai. E depois ele continuou sendo um grande homem da Marinha, um cara bastante inteligente e bravo, além de tudo. E tinha quem nessa época aí, olha só, eu costumo falar, sabe o quê? Que o Império do Brasil foi esse estado que durou de 1822 a 1889, foi um período de grandes homens. Por que eu falo isso? Em várias áreas. Você tinha lá na diplomacia, no Itamaraty. Quem que estava no Itamaraty naquela época? Vamos dizer assim, não tinha o Itamaraty, mas quem era responsável pela parte diplomática? Barão do Rio Branco. Quem que era o responsável pelo exército? Duque de Caxias. Quem que era o responsável pela marinha? O grande nome, Almirante Tamandaré. Quem que era o governante? Lula. Dom Pedro II. Então você tinha diversos nomes de grande destaque. Quem que você tinha no empresariado? Barão de Mauá. Olha só o nome, né? E quem que você tinha representando o movimento negro na época, lutando pelo fim da escravidão? José do Patrocínio. Então, não tem como dizer, foi um período áureo do Brasil, não só porque tem gente que fala, os monarquistas, eles amam, eles são nostálgicos. Meu amigo, eu sou nostálgico da seleção de 70 até hoje. Verdade. Entendeu? Das coisas que dão certo, a gente é nostálgico, a gente fica nostálgico. Tem que ser lembrado. É que nem quando você perde um casamento com a mulher boa, mulher que, você pisou na bola, você vai ficar pensando na mulher, meu amigo, até você tentar arranjar outra. Então esse é o contexto da situação. E é o que acontece
acontece em 1889, Ricardo? Já dei essa aula aqui, hein? Vamos ver quem acerta. O golpe da República. O golpe da República. É aí que começa. Agora vamos se aproximando do João Cândido. É aí que começa o problema. Por quê? Várias pessoas falam: a Marinha Imperial do Brasil, ela era monarquista, ela era tradicional, ela defendia o imperador, quase falando português. A Marinha do Brasil, ela sofreu com positivismo, assim também, em menores proporções, do que o Exército sofreu com o positivismo. O que era o positivismo? Uma ideologia, em suma política, que rejeitava a monarquia, que defendia uma república. Então, tinha muitos republicanos dentro da Marinha. Muitos. Então, o Exército, ele não deu o golpe sozinho. Eu estou dizendo que a Marinha em peso ela apoiou o golpe. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que diversos oficiais eles se aliaram com Deodoro da Fonseca e aplicaram o golpe. Vou dar exemplos aqui que foram contrários. Vou dar três exemplos, 3 homens que foram contra o golpe. 1, Barão de Ladário. 2, Tamandaré. 3, Saldanha da Gama. Esses 3 aqui eu já garanto para vocês que eles não apoiaram. O Barão de Ladário, ele era ministro da parte da Marinha no último governo monárquico, que era o Visconde de Ouro Preto, que era exercido por esse nobre. E quando o Deodoro da Fonseca ele já estava avançando com as suas tropas, o que aconteceu? Ele soube que o Deodoro prendeu o primeiro-ministro, né, dentro do QG do Exército, e ele ficou indignado com aquilo. Ele pegou a carruagem dele e se dirigiu até o QG do Exército, onde estava preso o governante, não Dom Pedro II, o primeiro-ministro. E quando ele chegou lá, os militares do Exército logo repararam que era o cara da Marinha, o principal nome da Marinha ali da parte do governo. E aí ele chegou lá, desceu da carruagem dele, e o que os militares do Exército fizeram? Alto lá, você está preso. Foram prender o cara, e o cara, meu amigo, igualzinho o filme de Bang Bang, ele tirou 2 pistolas do coldre. Eita. E mirou em Deodoro. Ele mirou pra acertar o Deodoro. Ele deu 2 tiros e ele errou. Não sei se ele era vesgo, mas ele não acertou um tiro, né? E aí o que aconteceu? Ele tomou um tiro de volta e caiu espichado no chão e ficou lá sangrando. O pessoal do Deodoro que tava lá, revoltado, queria matar ele. E aí o próprio Deodoro, não, deixa ele, peraí, prende ele, tá bom. Né? E esse foi o primeiro cara que defendeu a monarquia, que foi o Barão de Ladário. Depois ele vai participar do governo republicano, mais lá pra frente. O Saldanha da Gama estava em Washington, estava numa conferência. Ele sempre foi a favor da monarquia. Mas por que ele gostava? Gente, tem uma ligação imensa entre a família Saldanha da Gama e os Orleans de Bragança e a família Bragança dos imperadores. Por que eu estou falando isso? O avô de Saldanha da Gama recebeu o Dom João VI fugido na casa dele mesmo, lá na Bahia. Dom João não veio fugido de Portugal? Quem que recebeu ele? O governador da Bahia. Quem era o governador da Bahia? João de Saldanha da Gama, que era o avô do Saldanha da Gama. Ou seja, ele recebeu o avô do Dom Pedro II. E o que acontece depois? O pai de Saldanha da Gama, ele vai ser muito amigo de quem? Praticamente foi criado junto. Dom Pedro I. O pai de Saldanha da Gama foi criado no Paço Imperial, né? O José de Saldanha da Gama. E aí vocês acham que Saldanha da Gama, Luiz Felipe, já o almirante campista, você acha que ele vai participar de um golpe contra a monarquia? Não tem como, né? Ele era muito fiel. E o terceiro, Tamandaré. Tamandaré ficou o tempo todo falando pro Dom Pedro agir. Eu já expliquei essa história aqui no outro programa, né? Reprisando. Então, o que acontece ali? Acontece o primeiro motim organizado das Forças Armadas. Um camarada chamado José Alexandrino de Alencar, o que ele vai fazer? Ele vai ser responsável, ele é um golpista, ele vai ser responsável por tomar o encouraçado Riachuelo, que já expliquei o que é um encouraçado, um navio fortíssimo, e ele vai ter por missão escoltar a família imperial brasileira até acho que foi a Ilha Grande, que tinha uma embarcação lá própria para levar Dom Pedro II embora, para sumir do Brasil. Ele fica responsável por isso. E quem é Alexandrino de Alencar? Alexandrino de Alencar, ele é discípulo do Saldanha da Gama, né? E ao mesmo tempo foi ele que colocou João Cândido dentro da Marinha. Como assim? Vamos entrar agora em João Cândido, na história dele. O João Cândido, ele nasceu em Rio Prado, no Rio Grande do Sul, né, na década de 1880, exatamente em 1880. Ele era filho de escravizados. O patrão do João Cândido, né? O pai do patrão do João Cândido. O pai dele era escravizado, João Cândido não era. Nasceu livre.
O patrão do pai dele tinha amizade, era um cara que tinha terra, tinha dinheiro, ele tinha amizade com o Alexandrino de Alencar. E aí o Alexandrino, ele concorda, a pedido do próprio pai do João Cândido, em levar o cara lá pro Rio de Janeiro. Né? Ele vai se alistar. Como que era o alistamento na época? Vem cá, eles pegavam o negro, puxavam assim, vambora, você vai pra Marinha agora. Mas vai botar o cara como capitão? Não. Vai botar o cara como almirante? Não. Vai botar o cara pra fazer o quê? Limpar, descascar batata. Grumete, né? É o grumete que fala, né? É o cara que vai fazer o trabalho sujo, literalmente, né? Pegar lá os excrementos dos oficiais. Quem são os oficiais? Esse cara que tá do lado do Cris aí, olhando pro Cris direto. Esse aqui, ó, no canto. Esses são os oficiais. Esses caras... Quem são esses caras? Esses caras são de famílias ricas, pô. Né? Não era ali um cara filho de pedreiro. Era gente filha lá. Os nobres. Que tá com a patente ali. O que tá no meio ali com um lenço mais grosso ali, mais folgado, aliás, é o João Cândido, que tá do lado do cara ali, o baixinho. Esse baixinho ali, o Romário da época ali, que tá do lado dele. Os oficiais, eles eram de distinções completamente assim, eram bem distintos dos outros oficiais em termos familiares. O Saldanha da Gama eu expliquei agora, vem de uma família nobre. Todos eles vinham de família praticamente nobre, eles eram praticamente aristocráticos, né? E o João Cândido não. Já te expliquei a origem do João Cândido. E aí ele vai para o Rio de Janeiro. Lá ele vai trabalhar como grumete. E no ano seguinte, quer dizer, ele vai continuar lá na Marinha até 1900. E ele vai ser um cara de bastante respeito entre os próprios camaradas dele. Tanto os negros e alguns oficiais que vão gostar dele. Porque ele era um cara de liderança. Ele é um cara que se tivesse que entrar para resolver problema, ele entrava para resolver um problema. Por exemplo, os caras saindo na porrada, ele entrava lá e parou. Ativo. Ele é um cara ativo, inteligente, né? E o que aconteceu depois da proclamação da República? 2 revoltas da Armada. 2. Isso daí também cabe 2 episódios cheios aqui do Goitacast, só explicando as revoltas da Armada, que também são passadas. Vou dizer exatamente como eu aprendi na escola. Pessoal, olha, é o seguinte, não estou desrespeitando professores não, tá? Mas para você entender como é que é a linha. Os marinheiros se revoltaram, pegaram os navios e apontaram os canhões contra o governo. Daí o governo mandou tropa, prendeu todo mundo, acabou. Próxima página. Não foi assim, gente. Não foi. Tem gente que faz isso, não foi assim, né? A primeira revolta, ela vai ocorrer com o Custódio de Melo e um cara chamado Van der Kolk. Eu tenho que falar desse cara com vocês porque, no mínimo, é engraçado. Esse Van der Kolk tem 2 coisas bem interessantes nele. A primeira, ele era, à época da monarquia, até o último dia da monarquia, ele era um capitão. Ele era um... Esqueci. Capitão de mar e guerra. É essa a patente, me lembrei agora. Capitão de mar e guerra. Acima do capitão de mar e guerra tem o contra-almirante. Acima do almirante tem um vice-almirante. Acima do vice-almirante tem o almirante próprio, né? O que aconteceu? Na época do golpe da República, ele foi um dos caras que ficou feliz com aquela situação ali e ele logo tratou de ajudar o Deodoro. O Deodoro mandou as tropas que estavam sob o comando dele, o Deodoro, o cara que proclamou a República, ele deu o golpe de Estado, botou o imperador para sair, ele mandou as tropas dele lá aí até o arsenal da Marinha. O que o Van der Kolk tinha que fazer em nome da legalidade? Receber as tropas ou dar tiro nela? Fica a pergunta para vocês aí. O que aconteceu? Uma quebra da ordem legal. Então, quem estava fazendo o golpe era o quê? Criminosos. Então, o certo é o quê? Ele tinha que atirar. Ele tinha que mandar a guarnição dele atirar contra os homens do exército. Ele pega o portão do exército, o portão do arsenal, falta ainda aquele white lube, né? Abre, arreganha, pode entrar. Então, ele ajudou ativamente, ele participou do golpe da República. Guardem o que eu vou falar com vocês, porque no final tem uma coisa interessante. Ele foi um golpista. Guardem o que eu vou falar com vocês. A segunda coisa, nisso aí, os caras entraram no arsenal da Marinha, pegaram navios, pegaram armas, o que eles quiseram pegar lá e pegaram. Até o cachorro que era guarda lá pegou também, pegou tudo. Porque eles estavam se preparando para ter uma contra-revolta, então eles tinham que ter tudo. Toda a aparelhagem militar no Rio de Janeiro tinha que ser tomada por eles. O que acontece depois disso? O Deodoro fica sabendo que ele ajudou. E, cara, eu nunca vi isso.
O Van der Kolk, ele foi promovido a contra-almirante apenas por ter aberto um portão, cara. Ele devia ser porteiro, né? Acreditam nisso, pessoal? Pra vocês verem como é que a hierarquia militar foi quebrada naquele momento. Virou bagunça. O cara virou vice-almirante por abrir um portão. Então, isso aí é uma das coisas estranhas que aconteceram na República. E também ele foi responsável por mandar um telégrafo para um navio. Se não me engano, era um cruzador bem bonito também. Acho que era o Cruzador Barroso. E nesse Cruzador Barroso estava o príncipe imperial Dom Augusto. Quem era Dom Augusto? Ele era o segundo neto do Dom Pedro II, que era filho da Dona Leopoldina. Ele era filho de Leopoldina, filha do Dom Pedro II, portanto era neto do imperador. Ele estava na marinha como tenente, ele estava servindo na marinha, e o Van der Kolk mandou a mensagem para o capitão, para o comandante daquela embarcação, dizendo que tinha que, aonde eles estivessem, que eles estavam em viagem, né, dando voltas, fazendo viagens de operações, então ia para a Ásia, ele estava na Ásia naquele momento. Manda o Dom Augusto embora. E abaixa essa bandeira da monarquia aí, bota a bandeira da república. E o príncipe foi convidado a se retirar, ficou ainda na Ásia, sem eira nem beira, a mando desse Van der Kolk. Então esse cara é um cara sensacional, esse Van der Kolk. E depois o Custódio de Melo vai organizar a primeira revolta da Armada. E o que ele vai fazer? Ele pega esses encouraçados fortíssimos. Voltou? Ele pega esses encouraçados fortíssimos, ele vai ter problema com o Deodoro. Parou? E agora, voltou. Ele vai ter problema com Deodoro, o Custódio de Melo. Como que se resolvia as tretas militares na época? Vou explicar para vocês. Ele tinha problema com Deodoro porque ele também tinha ambições. Estou falando do Custódio de Melo. Ele tinha ambições políticas. Né? Ele também queria participar da política e ele não estava gostando da política do Deodoro. Porque o Deodoro, ele deu a louca nele e ele... através de uma política fracassada, que foi a política do encilhamento, o governo dele entrou em crise, e se entrou em crise, o que o Deodoro falou? Eu vou fechar isso aqui, acabou, tá ok? E fechou. Eu vou fechar o Congresso, acabou! Fechou o Congresso, falou mais ou menos assim. E aí, o que o almirante fez? Então ele tomou... 2 navios poderosíssimos foram usados nessa operação. O encouraçado, se puder colocar aí, encouraçado Riachuelo, já vai aparecer logo de cara. Um monstro marinho daquela época. Ele colocou os canhões dele virados pro palácio, até isso é digno de filme. Com outro também encouraçado, chamado encouraçado Aquidaban. Quem já ouviu aqui na rua, a Rua Aquidaban? Rua Aquidaban. Um outro encouraçado violentíssimo também, com forte poder de fogo, são esses aí. Qualquer dessas fotos é ele. Acho que essa de do lado aqui é melhor, que tá mais... essa aí. Se der pra colocar, pra vocês terem noção. Ele vai pegar esses encouraçados e, gente, o João, ele já tava vivo. Ele estava vendo aquilo, ele não era burro e nem cego. Ele estava vendo como que os caras resolviam as suas demandas políticas. Os da Marinha faziam isso. Vocês pegam os navios mais fortes, apontam diretamente para o governo e, meu amigo, você vai ter que ceder o que eu estou querendo. Se você não ceder, eu vou bombardear a cidade. Era assim que funcionava, entendeu? E aí esses navios foram colocados e o Deodoro fez o quê? Tô fora. Eu não falei isso não, tá ok? E renunciou. E aí aí que tá o problema, entra o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto não tinha nada. Olha o tamanho do monstro aí. Caramba. Pessoal, a Marinha do Brasil naquela época era uma. Não tô exagerando, não tô aqui levantando patriotismo, tô falando nada nem nacionalismo, tô falando um fato. Ela estava certamente entre as 5 maiores potências navais da época. Ela fazia peito com a Argentina, ela fazia peito até com os Estados Unidos. Isso grave que eu tô falando com vocês. A Marinha do Brasil, excitou os Estados Unidos a ter uma marinha de guerra forte. Vocês sabiam disso? Na época da Segunda Guerra do Paraguai, o Brasil modernizou as suas forças armadas. E quando esse encouraçado aí, ele mesmo, o Riachuelo, ele esteve nos Estados Unidos, ele causou espanto. Um dos políticos de lá, se não me engano, foi o presidente da Câmara deles. Ele disse o seguinte: olha, vamos falar sobre a situação das nossas forças armadas americanas. Se um dos nossos navios mais poderosos se encontrar com o Riachuelo em um comboio e enfrentar o Riachuelo sozinho, eu duvido que volte um navio com bandeira americana para contar a história. Ele quis dizer, ele falou isso. E a partir daí, a Marinha dos Estados Unidos começaram a modernizar até chegar no ponto que chegaram hoje. Vocês viram o último porta-aviões que esteve aqui no Rio de Janeiro?
Não. Acho que foi o George Washington, se eu não estou enganado. Acho que se foi o George Washington, foi um outro semelhante. Um monstro que ele não tinha nem condições de fundear na Baía de Guanabara. Ele teve que ficar... Quer dizer, ele não conseguiu ancorar. Ancorar não. Ele não conseguiu atracar. Atracar quando ele se aproxima do porto e lança lá as amarras. Ele teve que ficar fundeado no meio da Baía da Guanabara porque o tamanho dele era tão grande que ele podia até atrapalhar as operações navais. Quando ele entrou... foi mês passado. Quando ele entrou na Baía de Guanabara, tiveram que fechar os portos. Só para ele poder passar. É um monstro nuclear. Então, hoje, a Marinha dos Estados Unidos é o que é hoje, muito em função também dessas disputas marítimas da época, de quem era mais forte que o outro. Depois, quem entra? Floriano Peixoto. Ele entra, meu amigo, e depois começa a ter problema, porque o Deodoro renunciou, o certo era o quê? Perante a Constituição, ter nova eleição. Ele fez isso? Não. Eu vou ficar aqui. Falou também, não vou sair daqui não. Aí vai a Marinha e faz o quê? De novo, a mesma coisa. Você não vai renunciar não? Você está descumprindo a Constituição? Então tá bom. Aí juntou o Custódio de Mello, o próprio Van der Kolk, que eu acabei de falar, né? E o Alexandrino Alencar, juntaram eles e fizeram o quê? Tentaram fazer o Floriano renunciar. E depois quem junta é o Saldanha da Gama. Depois quem vai entrar nessa parada é o Saldanha da Gama, que vai dar um trabalho danado pro Floriano Peixoto. Coisa de filme. Né? O Saldanha da Gama, ele quase invadiu Niterói inteira. Vocês sabiam disso? Que Saldanha da Gama, com uma tropa de mais ou menos 500 homens, formada em sua maioria por aprendizes da Marinha, ele invadiu o forte de Ponta de Areia e derrubou aquele forte que era guarnecido por 3 mil homens com apenas 500 homens. Caramba. Eu tô falando sério. Sinistro, eu não tô de sacanagem com vocês. Ele tomou até um tiro no braço. O Saldanha é diferente do Custódio de Mello. Politicamente ele é diferente, porque ele não era republicano, ele era monarquista. E também ele comandava suas tropas em terra. O Custódio de Mello, ele dava ordem de bilhetinho em cima do navio. Vai lá, entra lá e mata os caras lá, faz isso. E o almirante não, o Saldanha ele pegava a espada dele e ia pro centro de operações, dando ordem lá no campo. Né? E por isso ele tomou um tiro no braço. Então, pra vocês verem como é que era. Eles faziam isso. Tem uma demanda, manda pro governo. O governo não obedece. Vamos pegar os nossos navios aqui e ferro no governo, né? Só que o Floriano ganhou essa. E aí o que acontece? O João Cândido, ele vai pegar tuberculose no Rio de Janeiro, vai ficar ruim. Sentença de morte praticamente, né? E o cara era de ferro mesmo, ele conseguiu se recuperar da tuberculose. Recuperado aos 29 anos de idade, o João Cândido foi enviado, com outros marinheiros para a Inglaterra. Isso aí já tinha acabado a revolta da Armada. O que aconteceu depois da revolta da Armada? Muitos militares foram perdoados e outros foram mortos. Saldanha foi para onde? Pro Brejo. Infelizmente, foi morto, foi assassinado. Foi pro brejo literalmente, porque jogaram o corpo dele no brejo, esquartejado. Coisa pesada. E aí a Marinha do Brasil estava completamente destruída. O encouraçado aqui da BAM foi destruído, praticamente, completamente destruído. O cruzador Barroso, totalmente danificado. O que eu quero dizer? Eles precisavam de novos navios, um novo governo. E aí eles vão pedir à Inglaterra. Isso aí é o Alexandrino de Alencar, que já vai apelar ao governo para que faça uma renovação da esquadra, porque não tinha condições, não tinha nem navio direito para operar, porque foi quase tudo destruído. O que era referência antes, né, virou sucata. Isso. O Brasil, ele caiu, bem falado, o Brasil ele caiu de uma maneira, despencou. Se ele estava competindo com os Estados Unidos, ele estava competindo, sei lá, de novo com o Paraguai, né? O negócio estava feio. E aí o Alexandrino de Alencar, ele vai correr atrás para poder modernizar a Marinha. Nessa época ele é ministro da Marinha. E, cara, como é que era o tratamento dado aos negros nessa época? Primeiro que eles precisavam de mais homens, né, de negros, para poder empregar nesses serviços mais básicos, tipo pedreiro, pintura, limpeza de convés, né? Eles pegavam os caras à força. Então o alistamento na época era à força. Você tinha duas formas: ou você se alistava porque você queria, e o João Cândido ele queria ir para a Marinha, ou você era pego à força, né? E aí o que acontecia quando o cara ele fazia um M? Eles pegavam um cara, ia no mastro central do navio, ele descia o chicote, né?
Mas, Mateus, a abolição não aconteceu em 1888? Sim, aconteceu. Mas alguns comandantes ferozes, eles continuavam com essas práticas que eram dadas Como se aos fosse uma escravos, punição como pelo se erro. fossem os escravos, né? Como se fossem escravos da própria marinha. Então, o João, ele estava vendo tudo isso. Ele vai para a Inglaterra junto com um grupo de marinheiros também, que nem ele, negros, para ver e conhecer os novos encouraçados daquela época. E aí, ele vai aprender muita coisa na Inglaterra. Ele vai chegar, vai ver uma marinha bem mais equipada, bem vestida, com um tratamento mais humano, né? A marinha inglesa já tinha esse avanço, já era mais avançada, até no trato com sua camaradagem. E ele vai ver aquilo, rapaz... E lá no Brasil a gente leva fumo, né, cara? Que brincadeira. E ele vai ficando com aquilo na cabeça. Vai passando mais tempo e acontece é lançado um filme na Rússia sobre um navio também, um encouraçado, que agora eu não vou lembrar o nome, é escrito em russo. E esse filme mostra também uma rebelião de marinheiros. Então, olha só. Ele viu um tratamento diferente. Aí viu o filme depois. Ele viu o filme depois com a pipoquinha dele lá. Rapaz, eu que sou muito burro mesmo, né, cara? Eu tenho que fazer... Tô brincando, mas ele viu a diferença ali, entendeu? Pô, eu tenho que... Os caras aqui têm que se ligar, têm que se conscientizar. O que foi pedido ali, o que foi fornecido ali naquele momento, foram materiais decisivos para ele poder se conscientizar. Ele volta pro Brasil, ele já não volta com a mesma cabeça, né? O que ele via antes... e aceitava, de certo modo, ele já não estava mais com cabeça para aceitar aquilo, para ver um colega dele ser chicoteado até a morte. Não estava mais com cabeça para ver isso. E olha, você vê que o problema dele era nobre, o que ele fez foi muito nobre. Né? E aí ele vai ver os tratamentos e tal, os questionamentos ganharam popularidade e os marujos passaram a realizar reuniões e mostrar a insatisfação da situação. O que eles fizeram depois, quando eles voltaram? Pessoal, tá vindo algum oficial aí? Vem pra cá pro cantinho aqui, vamos conversar. Rapaz, a gente tá levando um caramba aqui mesmo, né, cara? Pô, estão tomando porrada, não estamos comendo direito. Vamos fazer um comitê aí, vamos desenrolar isso aí, cara. E eles começam a se reunir. Aí quando chegava o oficial, eles... Ô, rapaz, você viu a natação? Você viu o remo, rapaz? Pô, os caras são bons mesmo, lá do Fluminense, do Flamengo, né? Pô... E aí, rapaz, vamos fazer isso quando aí? Então enrolava esse tipo de comentário dentro desses navios, né? E o que vai acontecer em diante, aí que tá o grande problema. Eles já tinham armado em 1910. Em 1910 ele já tinha conversado com um cara que a gente não conhece. Ele chegou formalmente. O João Cândido não saiu dando um pé na porta. Ele já chegou formalmente pro nosso ex-presidente, né, conterrâneo, o Nilo Peçanha. Chegou pro Nilo Peçanha, que era negro, mas não assumido. Né? E chegou para o Nilo Peçanha, explicou para o Nilo Peçanha, juntamente sentado com o Alexandrino de Alencar, explicando, poxa, né, vamos melhorar o tratamento, nós estamos comendo pouco, estamos sendo tratados que nem animais. E aí o Nilo Peçanha, ele vai olhar para aquilo, o Alexandrino vai olhar e vai resolver o quê? Nada. O Nilo Peçanha, basicamente, ele passa essa bola pegando fogo e joga no colo do próximo presidente, que já estava próximo da eleição. Sabe aquele problema de governo que você não quer? Tá queimando a sua mão aqui? Aí quando o cara assume, você faz isso aqui, ó, resolve. Né? É que nem troca de plantão em hospital, já viu também? Segura que é seu, pô. O cara tá lá urinado, defecado há mó tempão e o enfermeiro tá lá segurando. Não, claro, não são todos, tô brincando, né? Mas você sabe que existe isso. Sim. Aí ele tá aproximando do cara trocar o plantão, rapaz, deixa que o outro enfermeiro fresquinho entra aí e resolve esse problema. Eu vou embora pra cá. E foi basicamente isso que o Nilo Peçanha fez, ele não deu atenção a isso. Muito menos o Alexandrino de Alencar, que era ministro da Marinha do Nilo Peçanha. E o que vai acontecer? Então tá bom. Vai acontecer uma coisa gravíssima. Enquanto duas situações aconteciam quase que ao mesmo tempo. Enquanto no Palácio do Catete, o Hermes da Fonseca... Quem foi o Hermes da Fonseca? Ele foi filho do primeiro presidente do Brasil, o primeiro ditador, o Deodoro. Filho não, perdão, sobrinho. E ele assumiu a República, ganhou a eleição em cima do Rui Barbosa. E o que ele vai fazer? Ele vai lá comemorar com embaixadores, com gente da alta sociedade, a sua posse dentro do Palácio do Catete. Quem já foi no Palácio do Catete sabe que é um palácio luxuosíssimo que servia de residência dos presidentes da época, no Rio de Janeiro. Enquanto ele está lá, né, comemorando, comendo, bebendo,
acontece uma situação muito esquisita e triste, né? O que vai acontecer? Em 22 de novembro, antes, 6 dias antes, vai acontecer no dia 15 ou dia 16, o marujo Marcelino Menezes, ele vai receber 250 chibatadas nas costas. Caramba, ele aguentou vivo? Porque ele entrou com uma bebida escondida. Cachaçinha, a bolinha, a caninha, o que? Tem vários nomes, né? Camelinho. Ele entrou com um camelinho escondido dentro do navio. E ele foi pego por um oficial. Esse oficial até... Vou ver até se eu acho o nome dele depois. Que o cara... Se fosse hoje, ele poderia entrar com 40 gramas de maconha. Vai vendo a situação. Pensa no que eu tô falando com vocês e enxerguem um filme. O cara vai entrar com a cachaçinha dele lá, ele vai ser pego. O oficial delata o cara pro superior. O superior, o comandante, o capitão do navio, ele vai pegar o cara, vai colocar no mastro principal do navio, Nossa. vai chamar a marujada, né, negra para assistir aquilo ali e dar ordem de 250 chibatadas. Enquanto o couro tá comendo, o João Cândido tá olhando aquilo. Caramba, que Eles já doideira. estavam praticamente com tudo certo para poder fazer a revolta no dia 25. Já tinha até data. Só que não dava tempo mais, por causa disso. E aí eles olham para aquilo, esse marujo ele desfalece, ele desmaia no mastro, e ainda assim o algoz ainda no chão metia o chicote no cara. No outro dia, passou 6 dias mais ou menos, né? No dia 22, dia da posse lá do Hermes. O que vai acontecer? Dia não, ele estava nas comemorações já da posse. Ele vai pegar o navio Minas Gerais, que ele estava. Agora pode botar até o vídeo no Minas Gerais. Olha o tamanho do navio que o João Cândido ele vai tomar e vai colocar em combate na Baía de Guanabara. Eram 3 navios, né? Vai passar a imagem para vocês. Pode até deixar enquanto eu vou falando. Ele vai pegar esse navio aí, nada amigável, né? Olha o tamanho do monstro. Ele vai pegar esse navio juntamente com Bahia, com colegas dele também assumindo o comando dos outros navios, com Bahia e com Minas Gerais e São Paulo. Esses 3 grandes navios eles vão entrar em estado de beligerância contra o governo. O que acontece? O capitão desse navio ele tinha saído, tinha descido da embarcação, e nesse momento o João Cândido decide que no dia 22 que ele deveria atacar. Seria nesse momento, porque parece que ele ia sair e ia dormir fora. E os caras já começam a tomar a embarcação, e o que o João Cândido não esperava é que o capitão ele retorna. E aí já tá escutando barulho de tiro, pancadaria, e ele volta. Os oficiais e percebe a chegada do capitão, fala, cara, não sobe, fica aí. E o cara quis subir. Isso que ele subiu, chegaram ainda a matar alguns marujos, né? Um marinheiro mais afoito, ele pegou a arma e deu um tiro na cabeça do comandante do navio. Pensa no que eu tô falando com vocês. Filme mesmo, né, como cara? Um filme. É filme, cara. Foi no cara e pô, matou o cara. Tomamos a embarcação, as 3. Caramba. E eles vão lá e mandam uma ordem, um ultimátum, dizendo, basicamente, estamos com uma esquadra rebelada e exigimos que o senhor Hermes da Fonseca acabe já com os castigos, com o que vocês estão fazendo com a gente. Basicamente isso, né? Se quiser ler, tem certinho as palavras do João Cândido. E aí o Hermes, maquiavelicamente, perdi. São 3 navios. Se duvidar a boca desses navios, eles tinham 40, 50 bocas de 50, 60 milímetros. Isso daí derruba um prédio. Imagina isso apontado numa época que o Rio de Janeiro não tinha tantos aterros assim. Como assim? Hoje o Rio de Janeiro tem vários aterros. Aterro do Flamengo, aterro da Glória. Tem vários. O Santos Dumont, o aeroporto é um aterro, aquilo ali é uma área aterrada. E... Voltou. É uma área aterrada. E o Palácio do Catete ele ficava muito próximo ali à Baía de Guanabara. Então, basicamente, já viu o pica-pau, né? O navio se aproximou do prédio do presidente, mirou os seus canhões principais e falaram: oi, meu chapa. E aí? Você vai fazer o que a gente quer? Onde que ele aprendeu isso, gente? Acabei de contar a história. Não é que a gente aprende as coisas na história? Ele não tirou isso da cabeça dele. Ele viu quem fazer isso. Foi o filme que ele assistiu. Até dentro da Baía de Guanabara, as 2 revoltas da Armada. Ele viu Saldanha fazer isso, ele viu Custódio de Melo fazer isso e fez a mesma coisa. E o Hermes da Fonseca, ele acaba cedendo. Não, tudo bem, vamos acabar com isso, chega, né? Parou, não vai ter mais.
e ele concede anistia, prometeu anistia para os caras. E eles acreditaram. Quando eles desceram do navio, meu amigo, Perderam os navios, eles passaram o comando. Creio que essa imagem pode ser até a passagem de comando. Pode ser, não estou dizendo que é, né? Porque tem um oficial ali. Se tem um oficial ali é porque estava havendo alguma negociação ou alguma coisa resolvida. E todo mundo com um sorriso. Acabou! Né? Meu amigo, meus amigos, passaram alguns dias. O baixinho tá sinistro ali, ele sabia da sacanagem. Eu sabia, né? A malícia, né? Ali vocês estão vendo Baixinho vagabundo. a malícia rolando solta. O João tá ali todo heróico, né, coitado? Consegui. Feliz. O governo, ele dá anistia, mas ele prende os marinheiros. Depois, ele prende, quer dizer, ele dá anistia e eles ficam na Ilha das Cobras, né? Vamos dizer, vigiados ali, né? Não exatamente preso ainda, mas eles são vigiados, colocados na Ilha das Cobras, porque foi muito recente. Em dezembro, estoura uma outra revolta, mas não tinha nada a ver com João Cândido. Foi o corpo de fuzileiros navais que fizeram uma revolta por conta própria. Por que eles fizeram revolta? Porque na época que eles fizeram isso, muita gente do exército começou a fazer rolar um boato que o exército se vingaria desse ato. Que o exército ia pegar um por um desses marujos e ia matar. E eles ficaram com isso na cabeça. Vamos matar, vamos matar. E esses fuzileiros, eles pegaram as armas e começaram a fazer um motim. E aí, quem que o Hermes da Fonseca achou que estava fazendo isso? João Cândido. Caramba. Pegou o João Cândido, lançou nas masmorras da Ilha das Cobras 17 prisioneiros, incluindo ele. Isso já era Natal. Isso já era Natal de 1910 para 1911. Papai Noel estava passando. Ele estava preso. Né? E o que acontecia? Ali, quando a Baía de Guanabara, claro, ela tem as marés. Quando a maré subia, aquelas prisões elas ficavam alagadas. Nossa. E os caras estavam ali com a água, né? Na altura da cintura, do joelho, e tendo que ficar ali. Só que acontece que dos 17, incluindo ele, 16 morreram. Morreram naquela cela. Por que morreram? Por causa do sol escaldante, das condições insalubres e porque antes eles passavam cal no chão, né, para evitar ali proliferação de fungos e bactérias. Só que quando o vapor batia, o cal ele evaporava e os caras inalavam o cal. E aí 16 morreram e quem sobreviveu? Nosso herói João Cândido. O cara sobreviveu a essa tortura. E olha aí, isso aí já é ele com cerca de 79, 80 anos, um verdadeiro herói brasileiro. Aí eu vou ter que adiantar um pouco, né? Temos quantos minutos ainda? 5. Que isso? Agora que eu vi. Que doideira, bicho. Quando a história é boa, a gente não vê o tempo passar, né? Então já sei que você tá gostando. E aí, ele é colocado depois no hospício, porque dizem que ele ficou meio neurótico, vendo um fantasma. Cara, ele viu 16 pessoas e teve que dormir com cadáveres. Que ele ia claro que o cara não ia sair bem da cabeça ali, né, meu amigo? E depois ele é julgado, tal, e ele é expulso. Tô resumindo bem, ele é expulso da Marinha. E aonde ele ia trabalhar, a Marinha perseguiu o cara. Ele conseguiu um emprego no Rio Grande do Sul, né, trabalhando, não na Marinha exatamente, mas trabalhando no porto, e a Marinha fez pressão para poder demitir o cara. No Rio Grande do Sul também tentaram fazer uma homenagem pro cara, e na década de 60. Ele estava vivo ainda. A Marinha deu um jeito de não fazer com que ele seja homenageado. Quais as alegações da Marinha? Tem como colocar aquela matéria rapidinho? Vamos às alegações. Virou inimigo do Estado. Comandante da Marinha, isso foi esse ano, tá? Comandante da Marinha critica homenagem a João Cândido, o almirante negro. Tá, almirante, pessoal, é uma alcunha, tá? Porque ele era oficial de... Ele não era oficial, ele era um cara grumete, depois foi soldado, mas classe baixa. Ele fazia parte dos praças do exército. Mas porque ele conseguiu fazer manobras, isso eu não contei, ele fez várias manobras ameaçando ali as forças do presidente, manobras difíceis até, para um cara que não sabe, teoricamente não tem condições de assumir aquilo. Ele fez muitas manobras ali sinistras, que os caras falaram, mas o cara é o almirante, meu amigo. Olha só os trabalhos cruzados que eles fazem com os navios, um passa para cá, outro aponta para lá. Essa sincronia da rebeldia a sincronia dos navios rebelados fez com que ele ganhasse esse apelido, pela maestria com que ele conduziu as embarcações, como um verdadeiro almirante. Aí o que ele diz? O comandante bonitão da Marinha diz que chama a revolta de abjetos marinheiros. Chama os caras de abjetos. O que é abjetos? Execráveis, desprezíveis. Desprezíveis marinheiros. Ele vai reconhecer, o Olsen, ele faz parte do governo Lula.
agora, né, ele é um dos comandantes, ele vai dizer que aquilo ali teve, né, um propósito legal, porque acabou com o castigo, mas esse cara não merece ser homenageado, porque teve a morte do comandante, gente morreu, né, muitas pessoas morreram tal, e colocou a culpa nele, que por isso ele não merece nenhuma homenagem. Meus amigos, eu acabei de falar com vocês do Van der Kolk, por exemplo. Esse cara foi um cara legalista, ele foi um cara maneiro na Marinha. O que ele fez? Ele foi antilegalista, ele fez golpes, ele participou de golpes, de revoltas. Virou nome de rua hoje. Não só nome de rua. A escola Almirante Van der Kolk, o centro de aprendizado. Van der Kolk é uma ilha, fica na ilha da Baía de Guanabara, é ali que se formam os marinheiros. Então os marinheiros, eles estão ali, né, numa escola que tem o nome de Almirante Van der Kolk. Então querem dizer que o João Cândido ele não merece ser homenageado porque ele era um revoltoso? Vamos, né, convenhamos, né? O que será que eles querem dizer na verdade do cara? Não pode falar, né? Não pode falar. Você quer falar, Cris? Só porque ele é preto. Só pode, cara. E tem lugar de fala. Se eu falar isso dá confusão. Porque eles não falam. Eles querem usar esse argumento. O cara foi indisciplinado. Isso não é só o osso. Estou falando a Marinha como um todo. Ninguém aceita o cara. Não aceita fazer homenagem pra ele. Não é possível. Porque ele é revoltoso, gente. O Custódio de Mello foi revoltoso. O Van der Kolk foi revoltoso. Até o próprio Saldanha, a luta dele foi digna e tudo mais, mas teve revolta. Todos eles continuam sendo homenageados. Porque o cara não é homenageado. Até Lampião tem uma homenagem no Brasil. Entendeu? E aí as pessoas falam, ele é o almirante do povo. E isso é verdade. Ele vai continuar sendo um herói do povo. Depois, ele vai vender peixes, cara. Na Praça 15, ele vai virar pescador. Quando o Minas Gerais ele é vendido, aquele navio gigante, se puder colocar pela última vez a imagem dele, o Minas Gerais ele é vendido e levado para o desmanche, na década de 50 ou 60. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar um barquinho dele de pesca, ele vai se aproximar daquele encouraçado, que ele tinha um afeto enorme, né? Do encouraçado que vai passar nas imagens agora para vocês. Ele deu um beijo no casco do navio. Ele beijou o navio. Né? E na década de 60, inclusive, ele vai concordar com o golpe de 64. Aí que tá o problema com a esquerda, né? O cara era negro, faz toda a parte da pauta. Mas o cara, ele defendeu o golpe de 64 e ele era um integralista. Então tem esses probleminhas aí, né? Divergências ideológicas. Mas ele vai falecer na década de 60, não vou dizer na miséria, né? Ele vai com honra, do suor do trabalho dele, ele vai conseguir se manter. Mas nunca... Olha lá, olha a imagem vendendo peixes. É um absurdo, cara. Isso aí merece... Se tem coisa que merece reparação, é isso daí. Um absurdo que fizeram com o cara. Né? O cara lutou, cara, pra acabar com a escravidão dentro da Marinha. Se a gente tem o José do Patrocínio cultuado, porque ele acabou com a escravidão nacional, tem esse cara aqui dentro de uma instituição que mantinha com isso, ele acabou com a escravidão lá dentro. De qualquer forma, a revolta dele serviu. Ajudou os próximos vindouros ali, marujos negros. Mas ele foi punido por isso. Ele virou um alvo. Pagou o preço. Então, pessoal, é isso daí. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que não vai dar nem muito tempo para responder, porque eu acelerei a minha fala aqui. Eu tô falando que nem um rádio AM, né, de locutor de futebol. Mas, entenderam? Se entendeu, eu tô satisfeito. Essa é a história. Dá boa noite aí, o Márcio Gonçalves. Meu pai. Meu filho é brabo. Saudações rubro-negras. Eu vou pedir só pro Josiel colocar a imagem aí daquele cachorrinho, o Bester, que eu fiz um novo cartaz, que o outro tava meio estranho. E o apelo continua, né? O Bester continua desaparecido desde o dia 25 de maio desse ano, né? Ele sumiu ali próximo ao Cantinho do Peixe, no Alphaville, tá? É um cão idoso, e a dona, a Leila, né, ela oferece até uma recompensa de R$200. O telefone dela é o DDD 22 99 767 5928. O WhatsApp também. Então, se alguém viu esse cachorrinho aí, por favor, entre em contato, porque a família está sofrendo bastante. E é isso. O Goitacast vai ficando por aqui. E até quarta!